Você já percebeu que em alemão a gente tem duas versões para as vogais? A gente pode dizer O e O, por exemplo, ou E e E. Se você nunca tinha prestado atenção nisso, esse vídeo é feito especialmente para você. Hey du, was geht ab? Hier ist Yuri von Deutsch mit Ravi. Aqui é o Yuri do Alemão com Ravi e hoje a gente vai falar sobre uma coisa essencial para a sua pronúncia no alemão. A gente vai falar sobre a diferença entre vogais longas e vogais curtas. Nunca ouviu falar dessa diferença? Relaxa que depois do vídeo você vai saber tudo o que você precisa. Vamos começar com o seguinte: por que é importante a gente saber distinguir as vogais longas das vogais curtas? É que elas criam diferenças de significado. Escuta esses pares de palavra aqui. A gente ainda não vai mostrar como escrever eles, ok? Quero que você preste atenção só no som. Qual a diferença entre essas duas palavrinhas aqui? Ofen e offen. De novo. Ofen e offen. A única diferença sonora entre as duas é que aquele O no começo da primeira é mais longo e mais grave que o segundo. O O em offen é um exemplo de vogal longa. E o O em offen é um exemplo de vogal curta. E veja só que loucura, essa única diferença de som faz com que offen signifique forno, aquele mesmo onde a gente assa um bolinho e tal, e offen signifique aberto. Viu só como faz diferença ouvir essa diferença? Tá. Agora presta atenção nessas outras duas palavrinhas. Elas estão funcionando mais ou menos na mesma lógica. Stehlen, stellen. Stehlen, stellen. De novo, a gente tem duas versões do nosso E. Uma delas mais longa e mais fechada, mais grave, E, e a outra mais curtinha e mais aberta, E. E de novo, a nossa diferença de significado é brutal. Stehlen significa furtar alguma coisa, roubar alguma coisa. E stellen significa pôr, colocar. Por exemplo, eu ponho a garrafa na mesa. Ich stelle die Flasche auf den Tisch. Agora vamos olhar para o seguinte. Vou colocar na tela para vocês as nossas duas palavras com vogais curtas, offen e stellen. O que elas têm em comum? Depois delas, a gente tem duas consoantes. Um FF depois do O em offen e um LL depois do E em stellen. E uma coisa importante aqui, as consoantes não precisam ser as mesmas para a gente ter uma vogal curta. Essa palavra aqui, lernen, ou essa outra, sprechen, que significam aprender e falar, tem um R e um N, e no outro caso um C e um H, duas consoantes. E o E, que vem logo antes delas, também vai ser curto. Lernen, sprechen. Massa, então vamos criar essa regrinha. Se uma vogal é seguida de duas consoantes, ela é curta. Pensa que uma vogal curta é quase a mesma coisa que uma vogal com acento agudo em português. O. Agora vamos dar uma olhada nas vogais longas. As palavras que a gente viu foram offen e stehlen, e elas não parecem ter nada em comum. Vamos dar uma olhada nelas separadas. Offen se escreve só com uma consoante depois do U. E essa vai ser a nossa primeira regrinha. Vogal seguida de uma consoante é sempre longa. Offen. Tá, e stehlen tem uma coisa estranha aí, né? H e L são consoantes, então não devia valer a regra das vogais curtas? Pois é, o H é uma exceção. Sempre que ele vier escrito depois de uma vogal, ele vai esticar, alongar ela e não vai ser pronunciado. Saca só, a gente não vai dizer stehlen ou qualquer coisa do gênero, beleza? Pensa que o H é o substituto do nosso acento circunflexo, do nosso chapeuzinho. Stehlen, stehlen. Olha esse outro verbo aqui, que significa ir. Como você acha que a gente vai pronunciar ele? Gehen, gehen. Esse vai ser um E super longo, né? Agora a gente pode estabelecer as nossas duas regrinhas básicas para as vogais longas. Se uma vogal é seguida de uma só consoante ou de um H, ela vai ser longa. Existem outras regrinhas que a gente pode discutir em um próximo vídeo, mas por enquanto essas três estão de ótimo tamanho. Revisando. Vogal curta, duas consoantes. Vogal longa, uma consoante ou um H. Como desafio final, eu vou te dar 3 palavras e queria que você pensasse aí em casa quais vão ser longas e quais vão ser curtas. Pensou aí? A gente tem duas vogais longas,
Mehl, com um H depois do E, e Brot, que só tem uma consoante, o T depois do O. E a gente tem uma vogal curta, em Butter, 2 T's, Butter. Vamos mais uma rodada? Dessa vez, a gente tem só uma vogal longa, Ezra, com um só S depois do I. E temos, é claro, duas vogais curtas, Eltern, L-I-T, e Bur, C-I-H. É isso, galera. Esse foi o vídeo de introdução à diferença entre as vogais longas e curtas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tschüss und bis zum nächsten Video.